aprender a andar no poder e no Espírito de Deus. Você tem que aprender para você andar lá. E não falta ensino aqui, mostrando que jeito que você anda. Só que você tem que fazer o que Moisés fez. Porque ele ficou lá, né, Deus, que agora, que não sei o que, com aquela conversaiada toda. Deus falou assim, ó, para de fazer oração, estica o seu cajado, manda o mar abrir e vai em frente. É ação, fé. Ele esticou o cajado, estendeu, mandou o mar abrir, pôs o pé ainda na água. E falou, povão, vamos. E o mar se abriu. Vocês estão acompanhando? Você tem que saber que você tem que tomar uma atitude, uma ação para Noé. Agora pensa, gente, naquelas águas turbulentas. Porque aquilo lá não foi só a água da chuva para causar aquela imensidão de água no planeta inteiro, aqui na Terra toda, para subir não sei quantos côvados acima das montanhas. Mas houve, sim, um tsunami, digamos, no meio do oceano para jorrar essa água toda. Houve isso. Para acontecer, então, foi água de cima, água de baixo, foi aquela montoeira, revolução, tumulto de águas, turbulência, tudo isso. E Noé, dentro da arca, com a família, indo cada vez mais alto, como diz a Bíblia, chegando a flutuar sobre as águas turbulentas. Turbulentas, não é coisa fácil. Aquilo era um rebu só. Mas a arca flutuava. Isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Então, isso é fenomenal o que aconteceu com ele, tá? Era uma água de destruição. Destruição do mundo, das coisas, das pessoas, de tudo que tinha. Mas não destruiu a vida de Noé com a família e os animais que estavam dentro da arca que ele construiu. Por isso que ele está dizendo aqui no 37, pois assim foi como nos dias de Noé. Ele quer dizer, porque tem a tradução que diz que e nos últimos dias vai ser assim. Tempos de turbulência nós já estamos vivendo, ou não? Desde que Jesus veio, a coisa começou a ficar complicada, e agora, nós estamos, assim, num nível grande de trevas pela vida das pessoas que a gente vê. Como a gente já falou ontem, né? E vai ficar pior. Quando você fala assim, as trevas vão ser tão densas, tão densas, tão densas, que é mais do que já está acontecendo na vida das pessoas. Pensa nisso. É isso aí, são pessoas nas trevas, fazendo coisas absurdas, né? Mas nós não vamos nos afundar nessa água, dessa tempestade, dessa turbulência, dessas trevas que estão. Não, nós não, igual Noé. Vocês estão me acompanhando. Por isso que o Senhor, cada dia, está trazendo aqui ensinos para você ficar firmado na palavra, para você ser igual Noé na arca com a família, que foi subindo acima das águas turbulentas. E você? Subindo acima das trevas. Para você não ser destruído, porque Noé não foi. E Deus destruiu o mundo inteiro. Acabou tudo. Então, quando ele promete aqui para Noé que ele vai acabar com tudo, tá? Só que ele não foi destruído nesse mar de destruição. Tá? Mas Noé decidiu ficar no lugar da fé. Ele começou a construção através da obediência com a fé. Então tem um começo para você andar na promessa de Deus. É a fé. Você tem que acreditar que Deus falou. É a primeira coisa, tá? Então, nós precisamos do que Deus estabelece para nós, precisamos daquilo, atuar naquilo, para que nós tenhamos a promessa de Deus feita na nossa vida. Certo? Porque o que o Senhor quer colocar em nós, essa promessa, e nós vamos precisar da fé e da paciência, porque a paciência é o tempo que vai levar para Deus agir. Aqui no caso foram 100 anos. Não foi fácil. Você imagina o que são 100 anos, tá? Então, nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que exatamente nós precisamos fazer para que a promessa de Deus seja manifesta em nossa vida
como foi exatamente na vida de Noé. 12. Vamos ver aqui o versículo 12 de Hebreus, capítulo 6. Ele diz assim: ele começa dizendo assim: para que não vos torneis indolentes. Pode grifar essa palavra indolente, que quer dizer preguiçoso. E no grego, porque isso aqui foi escrito no grego. Então, no grego, a palavra que ele põe aqui como indolentes é notros. Notros, no grego. Gente, olha só o que quer dizer. Ser devagar, ser lento, ser lerdo, ser borocochô. Sabe borocochô, que você não está com nada? É, isso mesmo. Alguém que perdeu a velocidade que vinha. Perdeu a velocidade, perdeu o zelo, acabou, não tem zelo mais. Ele usou essa palavra. Então, não vos torneis notros. Isso tudo. Pessoa que perde o interesse pela promessa que Deus deu. É esse o assunto, tá? Perde o interesse. Que no meio do caminho parou com aquela paixão daquilo que Deus falou que ia fazer. Adquiriu uma mente letárgica. Já não está mais empolgado, com paixão, porque você tem que ter paixão para fazer o que Deus quer que você faça. Igual Noé. Teve paixão ou não? Porque 100 anos, sem parar no meio do caminho, pensa nisso. Por isso que nós temos os exemplos na Bíblia, do que Deus vai fazer conosco. Está entendendo? Precisa ter paciência, não só fé. A fé só não é o suficiente, precisa ter paciência. Porque muitos começam com a fé, mas depois naufragam, que nem Paulo falou para Timóteo. Aqueles que naufragaram na fé. Por quê? Não batalharam, né? Não lutaram a boa luta da fé. Não lutaram para vencer, tá? Então, essas pessoas ficam indiferentes, sem nenhuma atitude de conquista. É tudo isso o significado no grego, gente. É muito. Dá para definir o que ele está dizendo aqui. Esse notros aí. Então, passou o quê? Virou uma vida com o passar do tempo sem que nada acontecesse. Porque teve isso aí no meio do caminho. Foi indolente. Ficou sem zelo. Ficou sem paixão. Porque quando você tem paixão, você vai atrás, ou não? É claro. Sem aquela força, com aquela atitude de ver aquilo realizado. Sempre com aquela palavra que Deus deu em mente. Mas isso é na comunhão diária com Deus, hein, pessoal de casa? É comunhão com Deus diária, estudando a palavra de Deus. Estudar como? Pega os ensinos que eu estou trazendo aqui. Não é nada bom para a pessoa que tem preguiça, que é indolente, que não tem força, que não tem garra. Não é bom isso para uma pessoa. Não é. Isso não é algo que agrada a Deus, sabe? Pessoa indiferente. Porque é justamente o que ele está dizendo aqui com essa palavra indolente. Cara, se nós temos que examinar a vida de Noé, ele tinha 500 anos, quando Deus falou, isso vai acontecer. Então, você vai construir a arca. E quando a arca ficou pronta, que ele entrou lá dentro e Deus fechou a porta, ele tinha 600 anos. Então, veja que tem um tempo. Então, por isso que não é para você ser indolente. Vai acontecer. É só você ficar posicionado fazendo o que você começou a fazer desde o primeiro dia. Não é para você parar, inventar. Ah, está demorando, então você vai por tua conta. Agora Deus me dá um super projeto desse para ele fica cansado, porque levou 100 anos. Ah, deu para cansar. Segunda coisa, menino, pensa nisso. Ele gastou uma fortuna para construir esta arca. Madeira de primeira, parte de ferro, tudo que ele teve que colocar lá. Ei, você acha que veio da onde? Porque Noé não era um qualquer, era um homem próspero. E um homem que temia Deus justo, que Deus falou, eu só encontrei ele. Então Deus falou, você vai construir. Ele teve que usar as posses dele. 100 anos foi fácil? Então, não foi fácil porque o povo ficou zombando, caçoando dele o dia inteiro.
Então você está servindo a Deus? Tem os que estão caçoando de você. Foi difícil esses anos, mas ele não desistiu, ele continuou na promessa. Você tem que continuar na palavra que Deus te deu, que é a promessa. Vocês estão acompanhando? Deus não te deu uma promessa. Está cheio de gente falando, ai, Deus falou. Mas aconteceu já? Não. Então não sai do teu posto. Fica lá, vamos ficar lá. A luz vai vir de lá, da sua perseverança. Aí você vê que Deus está demorando, né? Abraão. E vai fazer um filho com a escrava. Quem mandou? A confusão que você gera para a tua vida. Inventando coisas que Deus não mandou você fazer. Que a tua vida podia estar abençoada, Deus agindo, você recebendo tudo dele e vencendo todas as adversidades. Então, gente, não pode ter uma mente letárgica, não pode ter desânimo, não pode ser preguiçoso. Ah, eu vou esperar. Você está esperando que jeito? Lixando a unha? Ah, por favor, vai. Você não está esperando coisa nenhuma. Você já está virando preguiçoso, lento, zelo acabou, sei lá se vai acontecer. Cadê a fé? Né? Vocês estão... Não, você tem que ficar em cima. Você tem que ficar construindo. Confessando a palavra, mesma coisa. Buscando esse Deus, se aprumando para a sua vida mudar, para a promessa acontecer. O que Deus quer que aconteça na sua vida. Acontece que Noé não perdeu a paixão, não perdeu o zelo, não teve preguiça, se manteve firme, embora tenha sido difícil. Adversidades vieram, circunstâncias vieram, mas nenhuma gota de chuva, nada da promessa. Mas ele não desanimou. Então ele não foi indolente, Moisés. Por quê, hein? Tem uma chave aqui. Porque ele realmente recebeu uma palavra de Deus. Ai, Deus nunca vai agir, você está pronto? A arca não ficou pronta antes de 100 anos, porque era um projeto monumental, gente. Para aguentar um dilúvio. Aguentar um tsunami debaixo dos mares, que levantaram, que nem ele diz lá, catadupa. Quando ele diz em Salmos, são esses tsunamis, essas águas que vêm debaixo dos vulcões que estão nos mares. Eram piores do que a água que vinha do céu. Não é brincadeira isso. Né? Vocês estão me acompanhando? Ah, mas então, minha gente, não pode ter preguiça. Eu não, porque sabe o que eu quero? É Deus, eu quero meu Deus. Eu quero Deus. Por isso que eu não me desanimo. Ele me deu uma palavra. Desde o dia que eu me converti, ele me deu uma palavra. Eu vejo Deus agindo naquela palavra. Eu vejo Deus agindo. E não está completo, mas eu vejo. Agora vamos continuando, então. Mais outras palavras. Nesse versículo é riquíssimo. Para que não vos torneis indolentes, vocês entenderam agora. Notros. Mas imitadores. Gente, isso é o máximo. Imitadores no grego é mimetes, que vem de mímica. É mímica, ele está dizendo, é para você usar de mímica. Mímica é o quê? É você fazer o que o outro faz, exatamente igual, ou não? Né? A gente adora brincar com isso com as crianças. Eles fazem, sabe, as crianças começam, eles adoram, é coisa de criança. É interessante. E ele usa essa palavra aqui, porque é para imitar o que o outro faz exatamente. Mas para eu imitar alguém, porque ele está citando aqui que nós temos que imitar, alguém que venceu, tipo no caso Noé. Eu tenho, e todos aqui, depois ele vai dar no capítulo 11, todos os vencedores, os homens e as mulheres com a fé, que venceram, né? Ele tem uma lista. Como que foi que eles venceram a promessa que Deus deu para eles? Né? Então, para eu e você imitar alguém, você tem que estudar. Então, isso é mimete, é mímica, que ele está falando para nós cristãos, que tem que imitar esses que venceram, ou seja, nós temos que imitar até Jesus, fazer igual. Por isso que você tem que observar as pessoas ao seu redor, que estão andando na fé, e que você vê que Deus está agindo, e como que essas pessoas estão conseguindo, como que elas estão chegando lá, como que já chegaram, como que é, para você fazer igual. O que elas fizeram? Eu fui atrás, mas o que vocês fizeram para Deus usar vocês?
Como é que vocês andam com esse poder de Deus aí e com o Espírito Santo? Me ensina que eu vou fazer. Ah, é assim, assado, assado. Por isso que eu fiquei estudando e fico até hoje. É porque é assim que é. É isso que você tem que fazer. Está caindo a ficha que você tem que estudar? Que não cai do céu assim? Que você dormiu e tchan, aconteceu? Não é assim. Aqui ele está falando que você tem que imitar. Isso é importantíssimo, tá? Olha as pessoas que estão herdando as promessas de Deus ao seu redor. E imita.